Olá, cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje eu vou te ensinar a criar uma plataforma de marca. Aquele assunto que todo mundo fica meio na dúvida, plataforma, DNA, essência, o que é. Mas não se preocupe que nesse episódio eu vou te explicar. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência e sou fundador da Galileu Branding. Uma consultoria que pode ajudar a sua marca a criar a essência, a reposicionar sua marca, a criar sua expressão visual, te dar um treinamento ou até mesmo construir o seu tracking de marca para entender como que a sua marca está performando ao longo do tempo. Se esse é o caso da sua empresa, acesse galileonogueira.com/contato. Escreve um pouco do seu desafio que a minha equipe vai falar com você, a gente vai sentar, fazer um briefing muito bacana e quem sabe a gente não vai trabalhar juntos. E se você quer se especializar em branding, quer se tornar expert, chegou o BDP Especialização, um programa de formação avançada em branding que vai contar com 12 encontros por 3 meses, uma turma super exclusiva de 10 alunos e um trabalho de conclusão final. Você precisa apresentar uma estratégia de branding diretamente para mim, vai ser avaliado por mim e por mais 2 professores convidados, em que eu vou te dar sua nota, vou falar como que você foi, o que você fez, o que foi bom, o que não foi tão legal. Se você quer se aprofundar então e se tornar expert nesse processo, acesse galileonogueira.com/bdp, escolhe a especialização e coloca o seu nome na lista de espera, beleza? Esse episódio é trazido pelo Deskfy, uma plataforma em que você pode organizar a rotina da sua área de marketing. Sabe aquela bagunça que você fica tendo o tempo inteiro de briefing no WhatsApp, briefing por e-mail, briefing em áudio, briefing no Asana, briefing em tudo que é lugar, no Workspace, para depois você receber o arquivo no Dropbox, depois no Google Drive, depois você recebe direto no WhatsApp. Organiza tudo isso numa plataforma só. Você vai ganhar agilidade, vai trazer consistência de marca e principalmente você vai ganhar produtividade. Acesse deskfy.io se você está ouvindo o nosso episódio no Spotify ou acesse apontando seu celular nesse QR Code que aparece na tela para fazer o seu demo. A Deskfy disponibiliza um tempo para que você consiga experimentar a plataforma e quem sabe você vire cliente e aí organize sua rotina, deixando tempo para você fazer exatamente o que importa, que é criar boas estratégias e a tecnologia para organizar todo o resto, beleza? Vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje é muito focado em plataforma de marca. Vocês também me pediram, quem faz parte do grupo lá no nosso canal de transmissão do Instagram, me pediu muito para falar sobre isso. Plataforma de marca. O que é plataforma de marca? O que é a diferença de plataforma de marca, essência de marca, DNA de marca, atuação de marca e tantas outras coisas. Quando a gente olha para os atributos, quando a gente vai conversar sobre branding em si, eu sempre gosto de voltar para a literatura. As pessoas que já escreveram livro, publicaram alguma coisa. Quando a gente fala de plataforma de marca, o meu conhecimento, a maneira como eu enxergo é que, como o próprio nome já diz, é uma plataforma. O que é uma plataforma na hora que você está construindo uma edificação? É o lugar onde a edificação será feita. E essa plataforma contém tudo que você precisa para construir um prédio. Toda a solidez, toda a base, tudo que você precisa para construir a sua edificação ali, ela vai estar baseada em uma plataforma. Essa plataforma, ela contém alguns elementos. Você tem elementos que fazem parte de qualquer estratégia de branding, que são básicos, essenciais, para que você crie uma personalidade de marca, que você crie de fato um guia, um manual e faça com que você tenha uma diretriz muito clara de onde a gente precisa ir. Acho que o principal erro, quando eu olho todo esse processo, atendendo marcas em consultoria ou nos alunos do BDP Especialização, é que falta essa plataforma. Esses dias eu fiz uma reunião com um prospect muito legal, né, um cliente que quem sabe vai ser cliente da Galileu Branding logo, em que ele falou assim, eu não sei, né, a minha marca só tem 2 anos, a gente acabou de lançar, será que é agora a hora de fazer uma plataforma? Será que agora é a hora de fazer um reposicionamento? Eu não sei. E aí ele ficou um pouco na dúvida, a gente conversou um pouco sobre a importância de você ter uma plataforma de marca, e em um dado momento ele trouxe um exemplo que foi assim, olha, eu estava fazendo o orçamento da área de marketing para o ano que vem, e a gente estava separando um dinheiro para trazer um garoto propaganda. E aí abriu-se uma discussão aqui dentro da nossa área de marketing se a gente deveria trazer o Rodrigo Hilbert. O que você acha? O que você acha? Deveria ser o Rodrigo Hilbert mesmo? A gente ficou um pouco na dúvida. A gente não sabia se ele era a melhor pessoa para representar, a gente não tinha uma ideia muito clara, enfim. Era muito caro também, a gente ficou pensando se não era melhor encontrar outra pessoa que tivesse um orçamento mais próximo do nosso, enfim. Foi muito curioso quando isso aconteceu, porque isso ilustra muito bem o que é você ter uma marca que não tem uma plataforma. Ou seja, o que você tem no final das contas é só um logo, é só uma identidade visual. Esse tipo de decisão, se é bom ou não é, se faz sentido ou não faz, se encaixa ou não encaixa, ele precisa ser avaliado a partir de um ponto de vista. Você precisa partir de algum lugar para julgar se é certo ou errado. Como já diria a nossa querida Alice no País das Maravilhas, você não sabe para o caminho onde você quer ir,
qualquer caminho serve. Se você não sabe a direção para onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir para você. E não existe certo ou errado. Então, na época que a gente tava tendo essa conversa, numa videochamada, eu falei assim, por que não trazer a Anitta? Aí eles ficaram meio em silêncio. Eu falei, por que não trazer a Fernanda Montenegro? Sei lá. Ah, mas é porque essas pessoas não representam. Mas o que o Rodrigo Hilbert representa, então, pra você? O que tem a ver com a marca que fala com classe C e D? O que tem a ver a marca que fala de empreendimentos, por exemplo, de baixa renda? Tem alguma relação? Pô, o Rodrigo Hilbert, ele vai entrar nessa estratégia pra quê? Ele vai trazer um lado aspiracional, ele vai acrescentar o lado artesanal que ele tem, que ele constrói tudo. Ele vai trazer humor pra marca. O que ele vai trazer? E aí não tinham respostas pra isso. Então, eu tô fazendo um exemplo aqui de Fernanda Montenegro, Anitta, Rodrigo Hilbert, não necessariamente pra dizer se eles estavam certos ou errados. Mas é que como falta essa plataforma, falta essa base, não tem como você dizer se está certo ou errado ou se é uma boa decisão ou não. Tudo depende do objetivo que você quer. Se você quer construir uma marca que dialoga, de um traço mais aspiracional, que faça com que a pessoa acredite que de fato o Rodrigo Hilbert mora num desses empreendimentos, beleza, tá correto. Mas se você quer uma marca que massifica, que você quer conversar com as massas, se você quer dialogar com classe D, talvez não seja ele a pessoa. Mas, de novo, tudo vem do seu objetivo, vem dos atributos da sua marca, vem da essência da sua marca. Então, a importância de você ter uma plataforma é muito sobre isso. Quando você tem uma plataforma desenhada e fundamentada, a discussão não é se o dinheiro cabe, se de fato eu gosto ou não gosto dele, se de fato ele visualmente ele representa ou não. A discussão é em cima de um documento. A discussão é em cima de um lugar que bom, vamos ver aqui. Se eu tenho esse documento falando que minha marca tem esta essência, estes valores, estas causas, este tom de voz, esses atributos, eu preciso entender se ele faz sentido estar ali ou não. Então, já respondendo à ideia de plataforma de marca, eu estou te falando que a plataforma ela tem alguns elementos característicos. Tudo começa pelo propósito da marca. Algumas pessoas, alguns autores, inclusive agora, nem chamam mais de propósito, começam a chamar de ideia da marca. O Renato Figueiredo, por exemplo, que é um grande estrategista, chama de ideia de marca. Outros falam sobre apropriação da marca, outros falam sobre ideia da marca, outros falam sobre manifesto da marca, enfim, cada um usa um termo. Eu gosto de usar sempre propósito. Eu entendo que a palavra propósito, ela desvirtuou muito essa história. Ela faz com que as pessoas pensem do tipo, não, propósito é porque a marca tem que salvar o planeta, propósito é porque a marca precisa abraçar árvores, propósito é porque a marca precisa fazer você realinhar seus chakras, sei lá. É tudo sempre muito etéreo, muito espiritual. É uma causa maior. E eu gosto de falar que propósito é muito mais do que a marca se propõe a ser. A razão dela ser ali. Eu tenho um propósito, eu tenho uma intenção. Propositalmente eu quero ser assim. Então, meu propósito é conectar as famílias através da minha marca. Meu propósito é resgatar uma memória de infância. Meu propósito é fazer você comer melhor. Meu propósito é fazer você questionar um padrão de beleza. Isso é um propósito, tá? Tudo é um propósito, no final das contas. Mas como a gente escutou muito propósito vindo dessa coisa do ESG, vindo dessa coisa do propósito como carreira, como coach, né? Mudar a vida das pessoas, transformar. E dentro das startups se popularizou muita coisa do desburocratizar, dar acesso, facilitar. Então tudo isso meio que virou propósito. Mas a bem da verdade tudo começa por aí. Quando a gente já definiu o que eu tô aqui para fazer, o que eu quero conectar com você, o que eu quero transformar na sua marca, eu vou para um segundo lugar, que é você ter um arquétipo para usar como base. Os arquétipos facilitam muito na hora que a gente vai definir uma essência, na hora de definir uma personalidade. Será que eu sou uma pessoa mais divertida? Será que eu sou uma pessoa mais exploradora? Será que eu sou uma pessoa mais misteriosa? Será que eu sou uma pessoa que domina, governante? Sou uma pessoa que faz... O que eu sou nessa história? Quando a gente olha os arquétipos que foram criados pela Margaret Pearson e a Carol, eles ajudam a gente a ter um desenho de personalidade. Então você fala, eu, como fundador da Galileu Branding, eu olho para as minhas marcas e falo, qual que seria um arquétipo mais próximo? É do sábio. Porque a gente, é consultoria, a gente faz o cliente questionar os caminhos, a gente consultoria que faz provocações, é uma consultoria que leva outros olhares. Putz, é o arquétipo do sábio mesmo. Legal. Agora, como é o arquétipo do sábio nesta empresa fundada por mim, Galileu Nogueira? Esse sábio tem quais características? Como que esse sábio se manifesta? Através de que ações a gente se manifesta? É aí onde eu começo a trazer diferenciação. Na sequência que eu tenho um arquétipo como base, que me ajuda a definir um caminho, eu vou para os atributos da marca. Então, olhando para o arquétipo do sábio, olhando para o negócio que eu tenho, que atributos essa marca precisa ter para ser bem sucedida? Esses atributos são reflexos do fundador, no caso, meus. Esses atributos são atributos que eu posso escolher para colocar na minha empresa porque eu não encontro no mercado, porque é uma maneira como eu consigo me diferenciar. É uma forma que eu tenho de me posicionar, que é só minha, é só única, que não necessariamente refletem a posição do fundador. O fundador dá muito insumo, mas não necessariamente é ele que define a essência de um negócio. O fundador ele pode trazer insumo,
inspiração, referência, mas ele não precisa ser exatamente aquilo. Eu já vi, a gente entrevistou inclusive aqui no Coffee Lab, a Isabela Raposeiras, que é uma mulher, que é dona do Coffee Lab em São Paulo, que é uma cafeteria super famosa, super legal de cafés especiais, e ela comentando aqui no episódio que a personalidade, os atributos da marca Coffee Lab não necessariamente são os dela. Ela falou, né, o Coffee Lab é um hipster que mora num bairro de Central aqui em São Paulo, que ele tem determinada idade, é um homem e ela é uma mulher. Ela tem um posicionamento específico, ele tem outro, então... Quando a gente vai falar dos atributos, a gente precisa pensar nos atributos que são nossos, são únicos. Quando a gente já definiu, então, um propósito, um arquétipo para nos guiar como base, os atributos que fazem com que a gente tenha essa personalidade um pouco mais nossa, a gente agora precisa manifestar isso num tom de voz, que é a maneira como a gente fala. A gente só constrói personalidade quando a gente tem a fala presente, ou a escrita, no caso de uma peça de comunicação. Eu já contei isso algumas vezes em algumas aulas. Pensa o seguinte, você vai para um date. Chegou lá no date, se a pessoa ficou muda do início ao final do date, monossilábica, você vai falar, cara, essa pessoa não é interessante. Essa pessoa é monossilábica, não gosta de conversar. Eu não sei se essa pessoa gosta de séries que eu gosto, eu não sei se ela gosta de filme que eu gosto, eu não sei nada, eu não sei. Quando essa pessoa começa a falar, começa a fazer perguntas, começa a responder perguntas, você fala, essa pessoa é interessante, essa pessoa é divertida, essa pessoa ela é bem didática, essa pessoa é bem inspiradora, pela maneira como ela fala. Vocês percebem que no caminho que a gente construiu aquele de plataforma, a gente está falando de um propósito, depois a gente fala de um arquétipo para nos ajudar, depois a gente fala nos atributos, para depois a gente falar num tom de voz. O tom de voz traduz isso. Ele traduz todas essas etapas anteriores. É na maneira como eu me expresso que eu vou colocar os atributos que eu defini, que estão baseados no arquétipo que eu sou e que estão baseados num propósito maior. Então, o tom de voz, eu falo que ele sempre é o renegado do branding porque as pessoas não dão muito valor à escrita na hora de fazer uma estratégia. Se dá muito valor ao visual, à estética, se dá muito valor a essa construção imagética. Quando, na realidade, a personalidade se dá através do texto. Então, escolham muito bem o seu tom de voz e as palavras que definem esse tom de voz também, para conseguir fazer com que você encaixe ali o tom de voz que seja mais adequado. De novo, quando a gente está falando de uma empresa fundada por uma pessoa só, eu fundei a minha própria consultoria, eu preciso ter o meu tom de voz do Galileu? Não. Separem essa história. Separem. Galileu é uma coisa, Galileu é outra coisa. Tanto que o meu tem U e o O no final, justamente para sempre me lembrar que são duas coisas separadas. A Galileu, branding, com O no final, ela tem uma estética diferente. Ela tem uma lógica de posicionamento diferente, ela tem uma fala diferente, ela tem uma maneira de dizer diferente que não é exatamente a minha. A minha aparece lá no Instagram, a minha aparece numa palestra, a minha aparece num podcast, que bebe dessa fonte para poder inspirar a Galileu Branding, mas a Galileu Branding tem uma outra forma de construir. Quando você definiu a maneira como você fala, a gente agora vai para a maneira em que você defende os seus valores. Ou seja, o que é importante para você e para sua marca, para que ela, como personalidade, como plataforma, precise tomar decisões daqui para frente em que ela vai sim julgar o que é certo ou errado de acordo com os valores que ela mesma definiu. Esses valores, eles também bebem da fonte das etapas anteriores. Então, se eu sou uma pessoa com o arquétipo do sábio e eu tenho um atributo de personalidade muito de tornar as pessoas cada vez mais informadas, e o meu atributo é compartilhar o meu conhecimento com todo mundo que está ao meu redor, e o meu tom de voz é bem professoral, quando eu vou falar dos meus valores, transparência talvez seja um grande valor. Eu preciso sempre ser transparente sobre o que eu estou transmitindo, as fontes que eu estou usando, de onde eu estou falando. Por quê? Se lá na frente eu estou falando que o meu propósito é fazer com que as pessoas sejam questionadas e mudem os seus pontos de vista baseado no que eu estou trazendo, a transparência precisa acontecer. Então, esse é um valor de marca, eu não posso abrir mão. Outra coisa é que se o sábio fala que a gente cresce coletivamente, quando eu olho para o seu lema, eu preciso ter então um valor de colaboração. Ele faz sentido dentro dessa roda, né? Quando eu falo para vocês aqui, eu estou visualizando uma roda. Pensa uma roda tipo um relógio, começando lá do 0, indo até o 12, né? Pensando na volta inteira do relógio. E cada coisinha que eu estou falando aqui, o ponteiro vai mais para a direita, formando 15 graus, 30 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e assim vai. Então vão pensando na maneira como que cada uma dessas etapas ela avança e ao mesmo tempo também elas se encaixam. Depois que eu defini os valores que a minha marca acredita, eu vou ter as causas que ela defende. E aqui a gente entra num assunto polêmico. Causas que a marca defende. Algumas marcas não querem ter causas. Então ela não quer defender nada. Ela quer ser neutra, isenta e tá tudo bem. Eu, como fundador da Galileu Branding, cujo propósito é construir marcas mais humanas e mais responsáveis, não posso
não devo e não quero iniciar nenhum projeto de marca, seja das minhas próprias, seja dos meus clientes, que não tenha uma causa envolvida. Se o cliente vai trabalhar nessa causa ou não, depois do projeto aprovado, se ele vai achar que, putz, é muito dinheiro para isso, eu não vou fazer isso agora, tudo bem. Mas eu, como de fato, um dos meus valores é justamente trazer essa mudança e questionar, de fato, o pensamento desse empreendedor, eu, como consultoria, preciso trazer o caminho. Então, dentro da minha metodologia, eu sempre tenho um momento de discussão de causas. Ainda que o cliente fale, olha, muito bom, obrigado por tudo, mas eu não quero ter nenhuma causa para defender. Eu preciso me organizar internamente, eu preciso ainda falar com o meu RH em relação às nossas políticas de diversidade, sei lá o que seja. Mas eu preciso ter uma causa. Então, essas causas, elas são definidas numa plataforma porque também elas orientam o que você vai tomar de decisão para um patrocínio, trazer um atleta, patrocinar um evento, estar presente em alguma comunidade em específico, debater determinados assuntos em rede social, falar em entrevistas sobre determinados assuntos. Isso precisa estar baseado numa plataforma. E aí, aqui, eu apresentei para vocês 6 passos. Pensem no reloginho ali, né? Ele caminhando. A gente encerra por aqui. Algumas pessoas vão falar, mas a plataforma da marca pode ser música. A plataforma da marca pode ser moda. E aí, alguns teóricos enxergam plataforma como o lugar onde a marca vai ser construída em relação a um território. Eu já enxergo, e olhando para alguns teóricos também, eu enxergo a plataforma como um grande documento que reúne toda a essência de marca. Então eu prefiro chamar, por exemplo, moda, música, cultura, arte de territórios. Eu não gosto de chamar isso de plataformas. A música como um território da marca, a moda como um território da marca. Porque a plataforma, para mim, é essa base. É justamente esse lugar que faz com que você olhe para esse documento e fale, bom, tá aqui o que a Galileu Branding acredita, tá aqui o que a Brubbles Company acredita. E aí, uma vez que ela acredita nisso, a minha plataforma sempre vai ser o meu documento que eu volto para olhar antes de tomar qualquer decisão. Então, se eu estou construindo, por exemplo, qualquer tipo de... pintou o patrocínio do Rock in Rio. Olha para a plataforma de marca. Música tá lá como território? Não tá. Beleza. Mas eu quero porque isso vai trazer awareness, etc. Vai ser muito bom. Show. Então, o que eu vou fazer dentro do stand? O que eu vou fazer como ativação? Eu podia distribuir copo. Eu, como arquétipo do sábio, etc. Faz sentido distribuir copo? Preciso voltar para a minha plataforma e enxergar. Minha marca tem como causa a diversidade e inclusão. O que eu vou fazer, então, de diversidade e inclusão lá dentro dessa ativação? Como que eu trago diversidade e inclusão? Então, a plataforma, para mim, é um grande guia, um grande documento, é um grande lugar que reúne essas informações em que você tem na sua própria marca essa diretriz muito clara de posicionamento. Você pode me perguntar, então, tá bom, a plataforma, ela muda? Você consegue ter uma mudança de plataforma? Você consegue ter, sei lá, uma forma... Essa plataforma, daqui a 2 anos eu preciso revisá-la? Sim, você pode revisá-la. Porque a plataforma, ela pode passar por uma revisão por uma questão social. Às vezes você teve um movimento social que ganhou força, e aí você olhou e falou, cara, acho que eu preciso fazer um ajuste aqui no meu atributo. Eu preciso fazer um ajuste aqui na minha personalidade em algum aspecto. Eu não preciso me despersonalizar. E aqui eu não estou falando de mudar completamente uma plataforma. A plataforma, então, se ela muda completamente, ela passa por um rebranding. O rebranding pega toda a plataforma anterior, joga fora e constrói uma nova plataforma. Então você precisa começar a pensar em plataforma como esse grande guia que vai orientar as suas decisões para que você não fique perdido no tiroteio nessa história e você comece a fazer um monte de iniciativas sem uma base. E como que eu faço então para definir uma plataforma? Uma premissa básica de plataforma, já que ela é a essência da sua marca, é que ela seja única. Então, antes de começar a fazer a sua plataforma, você precisa fazer um benchmark de mercado. Você precisa entender as plataformas de todos os seus concorrentes, diretos ou indiretos, para saber se em algum aspecto esses concorrentes estão ocupando um espaço do qual você não vai ter chance em disputar. Então, se você tem concorrentes que disputam o território da música, você tem, digamos, 10 concorrentes, 8 estão no território da música, o que você está indo fazer lá? Por que você está indo para a música? Você tem 8 marcas competindo pelo mesmo território. Mas dentro da sua plataforma de marca, dentro do público consumidor e etc., você tem aqui algum tipo de gaming, por exemplo, como característica de comportamento ou como preferência do consumidor? Esse território dá para atuar? Tem alguma marca atuando? Não. Beleza. Eu estou definindo aqui as minhas causas. Como são as causas dos meus concorrentes? Estou definindo os meus atributos. Como são os atributos dos meus concorrentes? Esses atributos aqui são atributos comuns à categoria. Então, todas as marcas que falam sobre comida, elas têm esses mesmos atributos, mas esses atributos aqui têm espaços vazios que podem ser ocupados por nós. Então, a premissa anterior de tudo é você sempre começar esse processo de definição de plataforma pensando em que você está ali para definir como a sua marca vai ter como essência para gerar
diferenciação para que ela seja única e que você precisa garantir que isso é crível, que as pessoas vão acreditar que sua marca é assim e que você consegue entregar esse nível de plataforma de marca nas suas execuções cotidianas. Então esse documento que guia você nesse processo é para que você olhe e faça assim, todos os dias que eu for tomar uma decisão, eu olho para a plataforma e vejo. Toda nova campanha precisa olhar para a plataforma e fazer. Se passou um tempo, seus concorrentes se movimentaram e começaram a entrar no território de gaming, por exemplo, começa a dar uma olhada. O que eles estão fazendo? Eles têm força? A sua marca está associada ao território de gaming? Quantos % está associado? E aí, cidadão, vocês vão me ouvir falar sempre disso. Pesquisa. Não tem jeito. Não dá. Não tem como você ter sucesso numa plataforma de marca se você não sabe se você tem associação a esse tema ou não. Então você não tem como simplesmente falar, não, vou mudar o território de gaming porque todo mundo veio pra cá. Óbvio, quando vem uma movimentação em peso, seus concorrentes todos começaram a disputar esse território com você, beleza. Mas algumas vezes você é líder daquele território, você domina aquele território. Aí você fala, cara, eu não vou disputar nisso. É quase como se eu falasse assim, olha, o Nubank vai patrocinar o Rock in Rio esse ano, digamos num cenário hipotético se pudesse, e ele vai dividir espaço com o Itaú. Você acha mesmo que o Nubank entraria na briga por Rock in Rio no espaço do território da música? Na história que o Rock in Rio construiu junto com o Itaú, na maneira como o Itaú se apropria da narrativa inteira, a maneira como ele se posiciona em música. Você acha mesmo que eu iria brigar por música como território? Então eu vou para um território diferente. Eu lembro de uma marca que eu trabalhei, ela não era top of mind, ela era segundo ou terceiro lugar na cabeça do consumidor, e eu tinha um chefe que falava assim, eu não vou construir uma marca para disputar com o primeiro e segundo lugar. Eu não quero disputar com o primeiro e segundo lugar. Eles têm 10 vezes a verba que eu tenho. Eles têm 10 vezes mais lojas que eu tenho. Eles têm 10 vezes mais pontos de venda vendendo que eu vendo. Então, eu vou me colocar no lugar para disputar com aquelas que a gente chamava de marcas B. Então, eu vou disputar com as marcas B. E nessas marcas B, eu vou fazer o meu melhor trabalho para gerar o meu espaço aqui. Eu vou ficar nesse lugar aqui. Eu não quero ficar disputando com a IB. Eu não tenho força para entrar. Eu vou disputar com a Samsung. Eu vou lançar um celular novo. Eu vou disputar com a Samsung. Sério, o território de tecnologia, produto celular, mesmo que ainda tenha espaço. Um dia desse eu pensei sobre isso. Falei, cara, será que tem algum celular voltado para o público de 60 a mais? Que as letras sejam grandes, que os botões sejam grandes, que você tenha 5, 6 aplicativos, que seja fácil de instalar os aplicativos. Será que tem um celular como esse? Aí eu fiquei pensando, deve ter, eu já tinha visto alguns protótipos já na internet. Eu falei, bom, beleza, deve ter. Tendo esse celular, eu fiquei pensando, eu falei, bom, será então que eu iria brigar com a Samsung sobre isso? Não, eu vou brigar dentro de um hall ali muito menor. Ah, esse produto é único, a Samsung não oferece nada, você está em primeiro lugar, você está na frente. Estou. Do ponto de vista de produto, sim. Mas do ponto de vista de força de comunicação, não tenho quase nada. Tô começando agora, a empresa começou agora, por exemplo. Tenho força para ficar brigando dizendo que eu tenho um celular que concorre com a Samsung. E ainda que eu criasse um celular que fosse de fato parecido como produto, um Samsung A, alguma coisa, que é aquele celular um pouco mais basiquinho, que concorre com o Moto G. Se eu fosse criar um celular hoje, eu criaria algum similar nessa faixa, mas eu traria um aspecto, uma plataforma de marca completamente diferente. Com outro viés, com outro olhar, com outro visual, que não vou ficar batendo em câmera, não vou ficar batendo em bateria, não vou ficar batendo em design, eu vou bater em um outro lugar. Então pensem que a plataforma de marca tem essa função, é enxergar esse lugar que te ajuda a construir o posicionamento para que você gere diferenciação, unicidade, que seja consistente, mas que ele possa ser crível e entregável do mesmo jeito. O consumidor precisa acreditar nessa sua plataforma de marca. E olhando para os territórios, a mesma coisa. Quanto mais territórios você entra, menos você consegue ter dominância naquele território, a não ser que você tenha budget infinito. Boas marcas para estudar cases sobre plataforma de marca são marcas da Ambev. Comecem a dar uma olhada em relação ao portfólio que eles têm hoje e vejam como cada marca tem uma plataforma bem específica. Eu vou dar um exemplo de 2 para vocês estudarem. Pesquisem sobre elas depois desse episódio. Brahma, que ganhou um protagonismo enorme nos últimos anos. E olhem Beck's. Vejam em que as 2 marcas têm até produtos muito similares, mas olhem como elas estão divididas em relação a isso. Olhem como que, de fato, cada uma atua numa plataforma completamente diferente. Então, cidadãos, a ideia desse episódio, você que está anotando aqui, é fazer com que você olhe para sua marca com esse olhar estratégico. Defina essa plataforma. Eu coloquei aqui 6 passos, numa plataforma um pouco mais simples de fazer, para facilitar para quem está ouvindo, mas você pode ter mais elementos na sua plataforma sim, você pode incluir mais algumas coisas. Você pode adicionar outros elementos de plataforma que você viu em outros modelos de marca para trazer para cá. Mas esse aqui é o feijão com arroz que toda marca deveria ter. E por incrível que pareça, boa parte das marcas nem tem uma plataforma de marca. Aí quando a gente começa a atender, você fala, cara, mas como que é a sua plataforma de marca? Ela está fundamentada em quê? Não tem. Tem um logo, identidade visual, um slogan, uma embalagem e é isso. Então, você que está ouvindo, que está com um caderninho do lado, anota esses 6 passos.
desenha quase como se fosse uma matriz e você começa a construir de fato, para entender se está fazendo sentido. E é muito legal quando você termina esse tipo de exercício, porque quando você olha para o que você escreveu, o que você desenhou e que você olha o que você tem hoje, você vai começar a ver coisas que não batem, que não fazem sentido existir. Esses dias eu acabei de entregar um exercício de portfólio para um cliente, de naming, de arquitetura de marca e tal. E aí teve uma hora que o cliente falou assim, mas e tal produto entra em qual lugar? Eu falei, então, é um produto que está disposicionado, né? Ele não encaixa em nenhum lugar da arquitetura. Tipo, o seu portfólio inteiro, ele não tem espaço para estar. Ele existe, mas ele não tem racional para existir. Ele tá ali, ele gera venda e tal, mas ele não faz sentido dentro do seu portfólio atual. É legal quando você faz esse tipo de plataforma e define, né, as suas ferramentas, porque você começa a ver coisas que não fazem sentido. E isso vai guiar você a tomar decisões mais inteligentes. Gastar menos energia, menos esforço e principalmente você não se perder no meio do caminho. A plataforma de marca ajuda você a sempre se manter nos trilhos. Não importa se chama plataforma de marca, DNA de marca, essência de marca. Eu gosto de falar de plataforma porque eu enxergo exatamente o significado da palavra. Plataforma como uma base em que você coloca todos os seus elementos ali para que você possa construir o seu prédio. Beleza? Se você gostou desse episódio, cidadão, não esquece de dar 5 estrelas no seu player favorito, mandar para pelo menos 3 amigos para que eles conheçam o Branding Tudo Podcast e aprendam a construir uma plataforma de marca. E, se você não fizer isso, você já sabe que você vai perder o seu passaporte de cidadão Galileia e vai ter seu visto negado, bloqueado. Você não vai conseguir mais acessar nenhum conteúdo porque o meu time da imigração vai lá, bloquear você em todas as minhas redes sociais. Vai bloquear você para nem ter mais acesso a nenhum conteúdo meu. Você vai ficar sozinho aí no mundo, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileoNogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.